Olá, meus queridos, Pai do Senhor, com muita alegria, mais um dia que Deus nos dá, mais um privilégio maravilhoso de compartilhar a sua palavra com você. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar com a gente, Deus te abençoe grandemente, todos que acompanham pela rede das mídias sociais, do YouTube, muito obrigado, AD Mossoró Oficial, Deus abençoe, pessoal que está pelo Instagram também, e além dos queridos que acompanham pelo Facebook. Também um abraço forte para a Rádio Libertadora, os ouvintes da nossa rádio 96.3. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela companhia. E o pessoal da TV, Assembleia de Deus, canal 8, canal 23.3 e canal 38 pelo sistema TCM. Deus abençoe a todos. Estamos naquela sequência de reflexões na série proposta na sequência desses programas, e hoje eu vou falar sobre consumidos sem causa. O tema de hoje está baseado no livro de Jó, capítulo de número 2, versículo 3. Olha o que diz. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Interessante a gente observar quando passamos por situações que não entendemos a razão delas existirem. Eu creio que qualquer um de nós pode já ter se perguntado: será que o justo sofre? Será que uma pessoa boa pode sofrer? E quando eu falo uma pessoa boa, é no uso comum da palavra, né? Nesse uso do nosso dia a dia, quando falamos de alguém que tem um testemunho, que tem uma conduta, que tem uma maneira de ser equilibrada, com respeito, com ética, com valorização do outro, ou seja, uma pessoa boa dentro desse aspecto, dentro dessa abordagem, dentro desse conceito. Será que pessoas boas não sofrem? Quantas das vezes pode ter acontecido com você situações de você passar por infortúnios que você não gerou em si uma ação direta para vivenciar isso? Será que a gente não passa por momentos como esses? Você já parou para pensar e meditar por que é que muitos justos acabam sofrendo? Por que é que tem tantas injustiças dentro da nossa vida social, da nossa vida como cidade, como país, como ser humano, como indivíduo? Por que que acontecem todas essas coisas? Quando a gente pensa que Satanás chegou diante de Deus provocando um diálogo aonde na narrativa do livro de Jó, uma descrição que está no livro de Jó, e Satanás simplesmente provoca Deus para que Deus fizesse algo com Jó, sem Jó ter necessariamente uma razão para ser repreendido em alguma coisa. Jó tinha um bom testemunho, era um homem temente ao Senhor, era um homem que praticava as boas obras, era um homem bem-sucedido para a sua época. E, entretanto, foi colocado em xeque-mate a fé, a confiança, o porquê que Jó servia a Deus. Foi dessa maneira que Jó foi atacado por uma situação completamente adversa à sua realidade. Deus permitiu que acontecesse uma coisa ruim com Jó, mesmo Jó sendo um servo de Deus. Deus permitiu que Jó fosse provado. E uma coisa para a gente lembrar, Jó não sabia de nada disso, Jó não fazia a menor ideia o porquê que ele estava passando aquilo. Ele olhava para a vida dele, para o testemunho dele e dizia: eu não consigo encontrar uma razão. Inclusive os amigos dele, quando vieram questioná-lo, o pressionaram de maneira muito grande, dizendo: não, você só pode ter feito algo terrível contra Deus para que você viva dessa maneira, para que você esteja passando dessa maneira. E aí nos leva a refletir que nem todo sofrimento é uma relação direta a um pecado cometido. Por mais que o sofrimento em termos gerais, o sofrimento em termos de conceito amplo, ele se originou a partir da consequência do pecado. Mas não a situação de Jó, ela não nos permite entender ou compreender que o sofrimento teria uma relação direta
com alguma coisa que Jó teria feito, mesmo ele estando na condição de pecador. Ou seja, Jó estava tendo um sofrimento por algo que ele não teria gerado. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente vai perceber que haverá situações como essas. Você não agiu, você não fez, você não provocou uma situação e aquela situação vem para você. Isso é possível acontecer. E aí como é que você encara isso? Diante de tantas coisas que a gente não sabe, diante de tantas coisas que a gente não conhece, às vezes a gente rotula as pessoas, rotula os outros pelos sofrimentos que eles estão passando. Ah, isso aqui está passando por isso porque deve ser preguiçoso. Esse aqui deve estar passando por isso porque deve ser irresponsável. Esse aqui está passando por isso porque é inconsequente. Essa rotulação quase que automática, colocando todo mundo no mesmo balaio, no mesmo crivo, na mesma vala, muitas das vezes impede você de perceber que existem situações em que é possível a pessoa passar por um momento, por uma realidade de uma situação que ele não provocou diretamente. Não foi uma provocação direta, aqui foi a situação de Jó. Jó viveu um momento único de prova. A fé dele foi provada, a vida dele foi provada, as circunstâncias que Satanás colocou diante de Deus para desfazer a construção da fé de Jó, querendo dizer que Jó só era fiel a Deus porque era bem sucedido. Então era como se Deus tivesse comprado Jó. Ah, Deus comprou Jó com bênçãos. Por isso que ele adora a Deus. E Deus disse, não, ele me adora, não é por isso não. Eu permito que você toque aí nas posses dele, no material, na vida material dele. E ele perdeu tudo. De uma hora para outra. Perdeu tudo. Fracassou. Puf. De repente, aí o inimigo acusa, não, ele está ainda te servindo, porque Jó não negou a Deus, Jó não ofendeu, Jó não blasfemou. Não, ele está fiel a ti por causa da saúde que ele tem, porque ele pode recuperar tudo. Então ele toque na saúde dele para você ver. Toque na vida. Aí Deus disse, não, você vai ter permissão de tocar na saúde até um determinado limite. E assim aconteceu. E mesmo assim Jó não, de maneira nenhuma negou o Senhor. E deu essa demonstração de confiança extrema em Deus. É o caminho da fé. É o caminho da confiança em Deus, mesmo na situação de adversidade. Mesmo quando a coisa não é favorável. Mesmo quando você não tem explicação. Porque vai ter momentos que você não vai ter explicação. Vai ter hora que você vai procurar uma razão, uma causa principal gerada por alguma coisa que você fez, você não vai encontrar no momento inicial. Jó passou toda a sua luta, toda a sua prova, sem saber de nada do que estava acontecendo. Tinha toda uma discussão a nível transcendental, lá com Deus, lá com o debate que houve com Satanás, mas Jó não sabia de nada disso não. E ele passou pela provação, nos mostrando que existem sofrimentos, você é consumido sem causa. Existem situações que você não gerou um fator inicial, mesmo que o contexto amplo já exista um favorecimento para a dor, para o sofrimento, para o momento de infortúnio. Mesmo que a condição humana favoreça isso em termos gerais. Nós estamos falando aqui em termos específicos. Em situações específicas, em condições específicas e atitudes específicas. Você está aí servindo ao Senhor, é fiel, é temente, ora, tem uma vida equilibrada, respeita o próximo, anda de maneira justa, anda de maneira respeitosa e de repente sofre um infortúnio. E você pode se perguntar, por que isso passou comigo? Por que eu estou passando por esse sofrimento? Por que isso chegou na minha casa? De repente uma pessoa tão boa, a gente não escuta essa expressão? Uma pessoa tão boa. E o que está sendo dito hoje aqui é que haverá sofrimentos que nós não vamos ter respostas. E você pode até não ter de Deus todas as respostas. Mas eu vou até dizer uma coisa para você, sem Deus, você não tem nenhuma resposta. Deus pode até não te dizer tudo, por quê? Porque Deus não explica todas as coisas. A gente sabe, em termos de conceitos gerais, muitas coisas do que a palavra de Deus nos fundamenta, nos alicerça, para a gente compreender. Mas tem coisas que você não vai compreender, é isso que você tem que entender agora.
Tem coisa que não virá uma resposta pronta, fácil, rápida. Tem coisa que você pode passar a vida toda sem compreender por que aconteceu. Tem outras que estão na sua esfera, você consegue alcançar, você consegue entender, está na sua amplitude, você consegue compreender. Mas nós temos que admitir na nossa limitação da condição humana, fruto do próprio pecado que foi originado lá atrás, desde o Jardim do Éden, que tem limitações que a gente não compreende. Mesmo que, assim como Jó, você não tenha causado, você não foi o gerador de uma causa. Você não foi violento, você não foi agressivo, você não foi desrespeitoso, você não foi desonesto, você não foi desleal, você não foi infiel. E você pode sofrer com situações contrárias que promovam algo que traga dor, tristeza, perda para você. Aí tem dois caminhos que a pessoa pode seguir. A pessoa pode seguir por um fatalismo pessimista ou ela pode seguir pelo caminho da fé. Se você escolher o fatalismo pessimista, é aquele negócio, não, é isso mesmo, a vida é desse jeito, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sempre fui rejeitado, sempre ninguém me ajudou, Deus não me ama, Deus não se importa comigo, eu acho que Deus nem existe. Alguém pode chegar a dizer isso diante de situações que passam difíceis, porque não encontra explicações, e eu estou dizendo para você que nem sempre você vai ter as explicações. Eu estou te informando que nem sempre você vai ter todas as respostas. É aí que entra o caminho da fé. O caminho da fé, ela vai nos mostrar que é possível o justo sofrer. Que é possível acontecer o sofrimento na vida do justo. É isso que o caminho da fé vai nos mostrar. Nós vamos crer em Deus, na sua provisão. Nós vamos falar aqui de que a fé, ela vai te mostrar as coisas numa perspectiva da eternidade e não numa perspectiva do momento. Quem te mostra isso é a fé, porque é a fé que amplia a tua visão. Ela vai te mostrar algo além daquele momento, daquela dor, daquele sofrimento, daquela perda, daquele evento contrário, daquilo de ruim que está acontecendo com você. O caminho da fé é uma proposta de te impulsionar e de encarar a aceitação de uma determinada realidade difícil e a resiliência, que é a capacidade de se manter inteiro, mesmo sofrendo os embates que você sofre. Está aí uma luta pesada na sua casa, uma luta terrível no seu trabalho, uma dificuldade na sua convivência com as pessoas, situações que aconteceu, você perdeu o emprego, veio uma enfermidade terrível que assolou a sua realidade. Uma pessoa que faleceu, que era rimo de família, que era quem dava todo o equilíbrio e estrutura daquela família, ela faleceu, a família desequilibrou. São uma série de infortúnios que vão acontecendo na existência humana. E quando a gente olha, não pelo fatalismo, não é isso mesmo, e começa a praguejar, começa a se lamuriar, começa a murmurar, é o caminho do fatalismo, um fatalismo pessimista. Aí você não vai por esse caminho, você vai pelo caminho da fé. Aí quando você escolhe ir pelo caminho da fé, aí você diz, não, eu sei que a gente passa por sofrimentos, mas a minha confiança está no Senhor. Eu vou enfrentar, eu vou superar isso aqui, Deus vai me dar forças, eu vou me reconstruir. Eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho uma resposta pelo menos. Deus me ama, Deus se importa comigo, a seu tempo Ele trará o meu socorro. Eu sei que eu posso passar por essas lutas e tribulações, mas eu tenho uma perspectiva não só para essa vida terrena, eu tenho uma perspectiva também para a vida na eternidade. Então tudo isso vai aumentando a tua leitura daquela situação. Consumido sem causa, é muitas vezes situações desfavoráveis que passamos que a gente não provocou. Quando a gente começa a perceber que existe um propósito em cada sofrimento, que aparentemente é injusto, e às vezes até é, a injustiça é vivenciada por nós em diversos momentos. Nem todos os momentos da nossa vida, nas atividades que nós fazemos aqui na terra, seja na casa, na sua família, no trabalho, na igreja, nas relações sociais de uma maneira geral, serão perfeitas. Haverá situações injustas, mas há um propósito em cada situação dessa para gerar aprendizado e crescimento em nós. Se não, meu irmão, a gente vai começar a caminhar por um caminho de autodestruição.
na hora que a gente começa a deixar que o rancor, a mágoa, a frustração, o ódio, o sentimento de injustiça tome conta do seu coração e você começa a ir na síndrome da perseguição. Aí você começa de oprimido, você passa a opressor, porque você passa a devolver o mal que está lhe acontecendo com outro mal produzido pelas suas ações e respostas. Sofrimento sem causa pode existir. Um sofrimento sem causa no contexto do que eu estou dizendo. Entenda o que eu estou falando, no sentido do que eu estou falando. De você não ter provocado algo diretamente, mas sofrer algum dano pela própria situação geral da condição humana e não na condição específica daquilo que você mesmo provocou. Você tem que entender, Max Lucado diz que a solução, Max Lucado é um grande escritor, e ele diz que a solução não é evitar os problemas, mas mudar o modo como os vemos. Deus pode corrigir a nossa visão. Antes de ouvir a Deus, Jó não podia falar o suficiente. Depois de ouvir o Senhor, simplesmente ele não pôde falar. Isso lembra a história que Jó passa capítulos e capítulos questionando, debatendo com seus amigos que o acusavam dele estar em pecado, que é uma causa geral do sofrimento, mas naquele ponto específico não era, ele não tinha gerado nenhum fator de desobediência ao Senhor, de mau testemunho ou de inconsequência, então ele não conseguia ver isso. E ele passa debatendo, mais de 20 capítulos com debates. E Deus, quando ele escuta Deus, ele não pôde mais falar nada. Porque Deus perguntou, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Você realmente pode conhecer todas as minhas ações? Você tem condições, Jó, Deus perguntando a Jó, você tem condições de medir todo o meu trabalho? Onde você estava quando eu disse para o mar que ele só podia ir até aqui? Quando eu criei os oceanos, os grandes animais, quando eu coloquei as constelações, quando eu defini os termos e como as coisas iriam funcionar? Onde é que você estava, Jó? Você tem capacidade de ter a resposta para isso? Aí Jó diz, Senhor, eu peço perdão, porque antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu estou te conhecendo de mais proximidade. Me ensina, tem misericórdia de mim, me ensina porque eu quero te ouvir. Ficou calado, agora fala, Deus, porque eu quero te ouvir. Eu não tenho condições mais de falar, porque agora eu tenho que aprender contigo. Eu achei que sabia de alguma coisa, e quando a pessoa está debaixo de um sofrimento que é injusto para ele, e que ele não consegue compreender a razão daquele sofrimento, muitas vezes as palavras saem numa velocidade ou saem dentro de uma sequência que não era para existir. E fala com rapidez, e fala de forma errada, e fala de forma equivocada, precipitada, às vezes com ódio, com rancor no coração, fala com tanta coisa que não era para ser. Então, às vezes é melhor aguardar realmente em silêncio a salvação que vem do Senhor. Porque haverá situações que você não vai ter respostas rápidas, as respostas vão vir com o tempo, as respostas vão levar tempo para serem percebidas por você. Sofrimento sem causa, no sentido que eu estou falando, ou ser consumido sem uma causa direta, pode acontecer com o justo, sim senhor. Nós somos servos de Deus. Nossa caminhada é pela fé. Nossa compreensão é que para tudo tem um propósito debaixo do céu, mesmo que eu não compreenda todos os propósitos de Deus. Mesmo que eu não entenda todos os caminhos de Deus, porque na verdade eu nunca poderia alcançar todos os caminhos de Deus. Quem é que pode entrar na mente de Deus? Quem pode compreender todos os atos do Senhor? Você tem que aceitar que haverá situações que estão no seu limite de compreensão. E é aí que entra o salto da fé. É aí que entra a relação de confiança que foi elaborada e construída ao longo da caminhada. É aí que entra os testemunhos de vida de pessoas que, se você não teve uma vivência muito forte com Deus, mas conhece pessoas que têm uma vivência forte com Deus, o exemplo delas é estimulador, é incentivador para que você persevere, para que você aceite que determinadas situações, somente aguardando em Deus, você poderá ter o direcionamento do para que aquela situação. O porquê é uma pergunta que nem sempre tem respostas. O porquê
é uma pergunta que nem sempre tem resposta. O para quê é uma pergunta que na maioria das vezes se consegue perceber as respostas. Talvez, em vez de você procurar um culpado, em vez de você procurar uma causa direta, já que não se materializou isso, ou não se vivenciou isso, já que você passa anos e mais anos procurando uma razão, e depois de dialogar, depois de ler, depois de perceber, depois de orar pelas Escrituras, percebendo a vontade de Deus, depois de estar caminhando com Deus há tanto tempo, Deus não lhe deu nenhuma resposta direta sobre isso. Então a questão ali é continuar aceitando com fé aquele momento de adversidade como um momento de aprendizado e procurando perceber o propósito de Deus naquela situação. Pergunte, para que isso, Senhor? O que é que eu tenho que melhorar? O que é que eu tenho que mudar? Eu tenho que ser mais humilde? Eu tenho que ter mais fé? Qual é a questão que tem que ser trabalhada dentro de mim? O que é que não está bem dentro de mim? O que é que eu não percebi ainda? O que é que tu queres? Quer que eu tenha paciência? Dialogue com Deus e aguarde o tempo de Deus. E poderá existir, como o caso de Jó, já que a referência nesse texto é Jó, poderá existir uma situação como a de Jó, que passou a vida inteira. Deus mudou o cativeiro de Jó, ele passou a segunda fase dele, e para a segunda fase dele Deus deu prosperidade, deu tudo em dobro, e ele só veio saber o que aconteceu na eternidade. Não coloque o seu olhar apenas no momento que você está vivendo. Amplie para a eternidade, que muitas verdades poderão ser reveladas e outras deverão ser aguardadas. Hoje é um dia para você pensar sobre isso. Quando você olha as coisas na perspectiva da eternidade, muita coisa muda no seu coração. Não olhe só para as circunstâncias. Veja além disso. Tem coisas que você responde aqui, mas tem coisas que somente a eternidade vai responder. Tem coisas que somente lá na eternidade é que nós poderemos ter uma amplitude de conhecimento do porquê. Porque o porquê nem sempre vem rápido, lembre disso. Na maioria das vezes nem vem. O para quê, tem coisas também que você, se não conseguiu entender até agora, e não abriu o coração para querer entender também, porque às vezes você se tranca e não quer ouvir. Às vezes você só quer falar. Às vezes você só quer jogar fora. Toda a mágoa, toda a dor, tudo que está ruim aqui dentro. Você só quer jogar fora. Você não quer ouvir. Talvez se você parasse para ouvir, talvez, o insight, a luzinha ia nascer dentro do seu coração. E você ia começar a parar para aprender com aquela situação. E não se transformar num rebelde sem causa, num murmurador de Deus, ou num ateísta que não acredita mais em Deus e não acredita mais na obra dele. Porque você está vivendo um momento extremamente ruim, porque você vive um momento extremamente desfavorável e que isso acontece de verdade. Sofrimentos que a gente não consegue explicar às vezes, ficarão sem explicação até a eternidade outras vezes. E temos que compreender isso. Que Deus te abençoe hoje, que pelo caminho da fé você se reconstrua, que pelo caminho da fé você aceite o propósito de Deus, pelo caminho da fé você amplie o seu entendimento, pelo caminho da fé você seja sarado dessas feridas que machucaram você e que até hoje dói no seu coração, e que você possa viver uma nova vida em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Reconhecemos neste dia que tem situações que a gente não consegue entender o porquê. Tem situações que nossa mente não alcança as respostas. E nós te pedimos, por misericórdia, nos fortalece, nos ajuda a nos mantermos firmes nas situações que a gente não consegue compreender. Que a nossa confiança se mantenha firme em Ti, naquilo que a gente não tem a resposta pronta, na ponta da língua. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Que nossa confiança seja o nosso escudo e a nossa fortaleza nesses momentos de adversidade. Em nome de Jesus, amém. Por hoje é só. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Até o próximo programa.